Boa tarde, senhoras e senhores. E aí, rapaziada, suave na nave? É o seguinte, eu tinha prometido pra vocês que eu faria um vídeo falando sobre seguros. Seguros automotivos. E, chamei uma pessoa, amiga minha. Ela é proprietária de uma corretora de seguros. Então vai esclarecer todas as dúvidas. Já deixei aqui do ladinho aqui as perguntas que vocês fizeram no Facebook, nos vídeos. Então eu vou chamar ela pra gente trocar uma ideia aqui, fazer um bate-papo rápido e tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Renata, por favor. Renata Manso, proprietária. Oi. Tudo bem? Já Ela é proprietária aqui de uma empresa de seguros. Qual é o nome da sua empresa, Renata? Finit Seguros. Finit Seguros. Bom, então vamos lá. A galera perguntou muito referente a valores de seguros, valor da moto, valor do carro, até relacionado a residências. E assim, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, e ela já me explicou que assim, não dá pra gente chegar pra você e falar assim, olha Durão, eu tenho uma moto X, quanto vai ser o valor da moto? Não dá pra gente cotar pra você agora qual vai ser o valor do seguro da sua moto. Por quê? Porque tem uma série, você tem que ligar, você tem que entrar em contato com ela, né? Por que exatamente, Renata? Tem uma série de fatores que influenciam no valor do seguro. Então a gente precisa saber o CEP de pernoite, a idade do segurado, quem é o principal condutor, se ele é casado, se ele é solteiro, o modelo da moto, do carro, tudo isso influencia em valores. Então não dá para eu te falar um valor, nem uma média, porque não existe uma média. Num perfil de uma pessoa pode ser um valor, no perfil de outra, outro valor completamente diferente. Ainda que seja o mesmo veículo? Ainda que seja o mesmo veículo. Então, essa resposta na verdade eu já tinha uma base. Mas só para esclarecer, para ficar bem claro para vocês, se eu for o proprietário dessa moto, o valor do seguro fica X. Se for a minha esposa, a proprietária da moto, se ela a condutora, mesmo ou ir morar em outro endereço, por exemplo, o valor já muda completamente. Entendeu? Exatamente. Inclusive referente à idade, né? Com certeza. Então é complicado. Então não dá pra gente cotar pra você agora, mas eu já conversei com a Renata, a gente vai deixar os contatos dela, vocês vão poder entrar em contato com ela por telefone, por e-mail e esclarecer, fazer essa cotação, inclusive, né? Sim. Então vamos lá. Mas vamos às perguntas, as perguntas mais práticas. Vamos direto para as perguntas de vocês e depois eu faço algumas minhas. Vamos começar aqui. O Vinícius Garcia já fez a pergunta justamente da moto dele, então eu espero que para o Vinícius e para tantos outros que perguntaram a gente já tenha respondido. E vieram algumas perguntas bacanas, como por exemplo a pergunta aqui do Funk Bullies. Eu achei interessante. Ele fez uma perguntinha, na verdade, como uma brincadeira, mas acabou sendo bem interessante, porque ele perguntou sobre seguro de Fusca. Né? Então era uma brincadeira que o seguro Fusca cada um faz o seu. Mas me surgiu uma pergunta: se eu tenho um carro antigo, eu sou colecionador, tenho um carro de 1970, eu consigo segurar ele? Bem difícil. Os seguros de colecionadores são seguros mais específicos. O seguro de automóvel, a gente consegue uma cotação para até 20 anos um veículo nacional, até 10 anos um veículo importado, às vezes um pouquinho mais, mas algumas seguradoras aceitam, outras seguradoras não, então depende muito da seguradora. A maioria até 20 anos a gente consegue cotação, mas que isso já é bem mais complicado. Entendi. E o Antônio Oliveira também fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Por que as seguradoras elas não querem fazer seguros de carro rebaixado? Então, as seguradoras elas acreditam que isso aumenta o risco da sinistralidade, né? O que é a sinistralidade? É o índice da seguradora que equivale ao valor do seguro, né? Então, eles acreditam que rebaixar o veículo, trocar a roda, qualquer modificação feita no automóvel, isso aumenta o índice de sinistralidade, portanto, a seguradora ela não aceita o veículo reformado, né? Transformado. Então, é legal isso daí, pra galera que curte rebaixado, tô ligado que a maioria de vocês curte carro rebaixado, carro modificado, assim como eu também curto, então tem que tomar muito cuidado referente a isso. Se você quer segurar o seu carro, eu acho que é interessante primeiro você fazer a cotação, né, procurar um corretor, antes de fazer essa transformação do seu carro. Sim. É interessante isso daí. O Alexandre Barbosa também fez uma pergunta legal. Eu posso escolher o que o seguro cobre no meu veículo?
Sim, existem algumas coberturas, né? A seguradora ela dá algumas opções. Então existe a opção da cobertura compreensiva, que é a colisão, incêndio e roubo, e a cobertura só para incêndio e roubo, ou a cobertura só para terceiros, que aí você vai cobrir só o carro do terceiro, não vai cobrir o seu carro. São coberturas mais específicas da seguradora, e depende do que o segurado quer. Claro, e daí, é claro, vai mudar já... Os valores, com certeza. Às vezes não compensa fazer um seguro só para incêndio e roubo. Às vezes a diferença é tão pequena no valor do seguro que compensa mais você fazer um seguro completo. Legal, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta bacana aqui. O pessoal tá todo perguntando quanto fica o valor do seguro do carro e da moto deles. Vai ser interessante vocês entrarem em contato com ela, viu? Só contando. E o Lock Monkey, ele fez uma pergunta interessante também, que é se a partir da hora que eu cotei o seguro, o valor do seguro para minha moto é X, eu posso parcelar? Sim, você pode parcelar até 12 vezes, a maioria das companhias aceitam, mas geralmente 4 vezes sem juros, 5 vezes sem juros, algumas, mas até 12 parcelas. Então, se eu quiser pagar tranquilão durante o ano... Durante o ano inteiro pode parcelar o seguro. E existe a obrigatoriedade de usar o rastreador? Não. Alguns casos a seguradora ela exige o rastreador. Geralmente nesses casos ela dá o rastreador incomodato. Ou seja, ela te fornece um rastreador sem custo algum. Você vai manter esse rastreador enquanto tiver seguro. Quando mudar de companhia ou finalizar o seguro, você devolve o rastreador para ela. Não tem custo nenhum. Legal. O Pedro Luiz fez uma pergunta. A pergunta dele é até simples de responder. Qual a diferença do valor para carros 1.0 e para carros 2.0? A verdade, em relação a motor, não existe. Não, vai existir a diferença, lógico, do valor do carro. Então, um carro 1.0, geralmente um valor mais baixo que um carro 2.0. Mas isso varia muito do perfil do segurado, do CEP dele. Então, às vezes, você consegue um seguro até mais barato de um carro 2.0 do que do carro de 1.0. De acordo com o perfil da pessoa. De acordo com o perfil, com a sinistralidade do veículo, isso tudo depende muito, só cotando. Legal. E assim, se a gente chegar bem referente a seguros de moto, eu vou pedir para ela destravar aqui o tablet, para a gente usar as outras perguntas. Mas se a gente chegar agora bem relacionado a seguro de moto, o que acontece? Se a gente for parar para analisar, é muito mais fácil roubar uma moto do que um carro. O índice de roubo de motocicletas é muito maior do que o índice de roubo de carros, que já é altíssimo. Então, referente a isso, pelo índice de roubo ser maior, o valor do seguro aumenta? Com certeza. Para mim, por exemplo, que tem uma moto, vai ser diferente para você que tem um carro. Com certeza. O seguro de moto geralmente é muito mais caro do que um seguro de automóvel. E isso também entra naquela questão da sinistralidade que você tinha falado anteriormente. Quanto mais o índice de roubo aumenta, maior o seguro, e às vezes a seguradora ela até nega aquele modelo de moto devido à sinistralidade do ano anterior. Que aconteceu com a CB300 que a gente tinha conversado anteriormente. Então isso é interessante de falar, galera, porque muitas vezes a gente recebe, eu recebo comentários em vídeos, por que você escolheu tal moto e não tal moto? Então você está vendo que assim, existe até uma negação referente a certos modelos de moto. Hoje em dia a gente pode falar na Hornet, por exemplo, que tem um índice de roubo muito grande. Sim, a Hornet é um dos seguros mais caros que a gente tem para moto. E algumas seguradoras chegam até a negar. A maioria. Então, fica ligado também, doidão, ó. Mas vamos lá, vamos à pergunta da galera aqui. O Diego dos Santos Júnior, o Diego fez uma pergunta aqui que matou a pau, cara. Como funciona o seguro? Se eu for roubado, eu pego o dinheiro inteiro ou eu pego só metade do dinheiro? Como é que funciona isso? Então, o seguro é baseado no índice da tabela FIP, ou seja, a tabela de mercado. Então, você vai pegar o valor da tabela FIP do dia da sinistralidade, da indenização. Então, vamos supor que sua moto vale hoje R$10.000. Se quando você foi roubado 3, 4 meses depois, ela só valeu R$8.000 na tabela FIP, é o valor que a seguradora vai pagar. Certo. E você tinha me comentado alguma coisa referente a 110%, como que funciona isso? Isso, as seguradoras você pode trabalhar com 80% até 110% do
valor da tabela FIP. Então, esse valor pode variar bastante. Você pode receber um valor menor ou um valor até maior, 10% a mais da tabela FIP. Aí vai do plano que eu contratar. Isso, exatamente. Tudo isso são coberturas adicionais no seguro que a gente coloca na cotação, a gente faz a cotação com e sem, para ver a diferença, que tudo isso dá diferença também nos valores. Tá. Então você pode contratar só referente, fez um barulhinho que talvez vocês não tenham ouvido. O seguro vai a partir de 80%. De 80% até 110%. Até 110%. Então você pode contratar o valor e você recebe esse valor, de 80% a 110% do valor do carro. É interessante, né? Pegar 110, se seu carro for roubado, você compra um carro melhor. Ah, com certeza. É que não são todos também os modelos que as seguradoras aceitam 110 da FIP. Então vai depender mesmo do modelo do carro. Legal. Bom, o Davidson Souza, ele fez pergunta também sobre cobertura, mas a gente já falou, você escolhe se você quer só furto e roubo, se você quer colisão, se quer colisão de terceiros, então, Davidson, já está respondido. O Lucas também perguntou sobre o rastreador, né? Então é até interessante a gente voltar novamente nesse ponto, porque assim, algumas empresas te fornecem o rastreador de graça. E as que não fornecem rastreador, eu posso exigir isso? Eu posso falar, não, eu quero ter um rastreador? Não, ela não vai te dar, ela não vai te conceder, ela vai falar pra você pode colocar, a gente vai te dar um pequeno desconto, mas às vezes a diferença não compensa, porque o rastreador é um pouco caro, né? Então às vezes não compensa você colocar o rastreador para tentar um desconto no seguro, às vezes o valor não compensa. Legal, interessante. O Jefferson Gomes fez uma pergunta super interessante aqui sobre efeitos naturais, na verdade, né? Enchentes, queda de árvores sobre o veículo. Como que funciona isso, Renata, em questão do seguro? Enchente, queda de árvores são riscos excluídos, a gente chama de riscos da natureza. É excluído perante contrato da seguradora. Porém, aqui em São Paulo é uma coisa muito comum. Tem uma enchente aqui, é muito comum, uma queda de árvore. Então, ultimamente, nos últimos anos, eu já tive alguns casos que teve cobertura. Aí tudo vai depender da boa-fé do segurado. Então, a seguradora ela vai analisar caso a caso. Se ela achar que você agiu de boa-fé, que você estava no trânsito, não conseguiu fugir, deu uma enchente, geralmente ela paga. A maioria das vezes ela paga. Legal, porque eu já vi um caso uma vez de um poste de eletricidade cair e o fio ficou chicoteando em cima do carro. E daí eu lembro bem desse caso porque o cara tava doido que a seguradora não queria cobrir. Não ia pagar, exatamente. Mas isso é porque também não estava no contrato. Sim, é um risco excluído. O risco da natureza é excluído perante contrato, mas elas analisam caso a caso. Geralmente, quando age de boa fé, elas cobrem sim. Bom, então fica a dica. Se você é paulista, se você é paulistano, faça o seguro que cobre, né, essas coisas, porque ninguém, né, vai saber. E o Eliel também fez uma pergunta legal. Sobre veículo financiado, eu posso segurar? Tem diferença de valores, essas coisas assim? Tem uma pequena diferença de valor, a gente tem que colocar que é financiado, é um pouco mais burocrático na hora da indenização, então acho que por isso que eles cobram até um valorzinho a mais, mas a diferença é mínima, é super pequena. Tá, então é um pouco mais caro. Isso, tá? O rapaz que tinha falado do Fusca é o Luiz Diogo, tá? Só pra gente relembrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui. O Nestor Neto, ele fez uma pergunta, eu não sei se é legal, se vai ser possível responder, mas é interessante a pergunta dele. Eu consigo baixar o preço do seguro se eu tiver, por exemplo, indo morar no interior? Geralmente o interior é um pouco mais em conta, né? O CEP do interior é um pouco mais em conta, até eu acho pela sinistralidade do interior ser menor do que de São Paulo. Mas, por exemplo, Campinas é mais caro que São Paulo. Então depende de onde ele está, entendeu? Tá. Depende do Mas interior. daí o cara consegue. Ele, por exemplo, ele morava aqui, comprou o carro aqui, fez o seguro aqui e de repente ele foi morar lá na Conchinchina do Norte. A gente tem que fazer uma alteração. Tá. Isso. Beleza. O Felipe Augusto fez uma pergunta polêmica. O que eu faço em caso de eu ter sofrido um acidente e o seguro não cobrir o que o corretor prometeu? Bom, aí depende do que o corretor prometeu, né?
Geralmente a seguradora cobre o básico, né? Colisão, incêndio, roubo, isso se for contratado. Ou seja, ele tem que analisar tudo que está na apólice dele, o que realmente ele contratou. Então, depois que é feita a cotação, quando é efetivado o seguro, dá uma analisada na proposta, ver se realmente tudo que o corretor te disse está escrito na proposta. Geralmente a proposta tem que ser assinada, o perfil tem que ser assinado. Então, confere todos os dados, vê se as coberturas prometidas estão na proposta. Se tiver tudo ok, não tem como a seguradora não pagar. Essa proposta ela é efetivada na seguradora e a apólice vai chegar na sua casa com todas as coberturas. Então a seguradora tem que pagar. Ou seja, se aconteceu isso com você, doidão, é porque você não prestou atenção no contrato. Exatamente. Entendeu? E aí é só juridicamente falando. O cara vai ter que procurar advogado, vai gastar até mais. Então presta atenção nisso toda vez que é uma pessoa, se for fazer um seguro. Procura uma seguradora de confiança, né, meu? Leia o contrato, por favor, para não acontecer isso. Enfim, essas foram as perguntas que eu achei mais interessante. Teve muitas perguntas, quanto fica a cobertura do meu Corolla, quanto fica a cobertura da minha moto, X, enfim. Você vai ter que falar com a Renata referente a isso para você cotar. E, meu, eu não ia colocar aqui a cara para bater se não fosse uma pessoa que eu confiasse. Obrigada. Então, já tá aí uma pessoa que é de confiança, que assim, não vai acontecer isso que o rapaz acabou de perguntar. Né? Se ela prometeu, é o que está no contrato, é o que vai ser cumprido. Exatamente. E, meu, mais uma coisa, tem um descontinho para quem chegar na tua empresa dizendo que assistiu esse vídeo. Falar que assistiu o vídeo, a gente vai dar 5% de desconto e quem sabe negociar alguma coisinha a mais. É só falar que assistiu a gente. Doidão. 5% de desconto. Imagina se você tem a Hornetona. 5% de desconto já é uma graninha legal num seguro que deve estar lá na casa aí, dependendo, né? Como ela for mas lá na casa dos 4 mil reais que mais ou menos o Fabinho pagou, 5% de desconto é um valor legal, então, e negociável, né? Negociável. Enfim, Renata, você quer deixar o site? Quero sim. A corretora chama Cinit Seguros, o site é cinitseguros.com.br. O telefone é 4208-7199 e a gente também está no Facebook. Pode procurar também lá no site de vocês, vamos estar à disposição do que vocês precisarem. Legal. E assim, vocês também estão fácil de localizar, tá no Shopping Tamboré. Estou no Shopping Tamboré, no Office Tamboré. Office Tamboré. Meu, tá facinho de achar. Os links e telefone, tudo, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, então depois você vê aqui embaixo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, eu passo o telefone da Renata se for necessário, eu passo o site, os endereços. E é isso aí. Meu, pode contratar que é de confiança. Aquele abraço. Obrigada.